Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus. Sejam todos bem-vindos. E esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse. Já falei em outros vídeos e volto a repetir. Aqui não tem especulações, aqui não tem conjecturas lúdicas, embustes, sofismas, achismos de propriedade. Aqui não tem nada disso. Aqui é exegese racional. Aqui eu mostro apenas o que foi escrito, revelado e transmitido. Não tem a minha opinião particular em nada. Tem apenas a opinião dos padres da igreja, a opinião de São João, a opinião de Jesus Cristo, e é isso que eu quero transmitir nesse canal, tá bom? E hoje eu vou falar sobre o mistério da iniquidade, porque, infelizmente, há uma confusão, principalmente no meio católico, a respeito do mistério da iniquidade e do anticristo. São personagens diferentes, tá? O mistério da iniquidade é um personagem, o anticristo é outro personagem. No Apocalipse existem vários personagens. Tem a besta do Apocalipse, tem o falso profeta, tem a meretriz, a grande meretriz. São vários personagens. E o anticristo nem aparece no Apocalipse, mas está envolvido naquela época. São João fala que o anticristo já estava no mundo. E o mistério da iniquidade também faz parte do contexto daquela época. Tanto que São Paulo fala que o mistério da iniquidade já estava em ação. Eu vou mostrar as características aqui. Eu já tenho vídeos a respeito disso, mas eu vou tentar fazer algo mais didático a respeito desses dois personagens, tá? Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, faça todo o combo, é muito importante. Só assim você pode ajudar o meu canal e os demais canais católicos na plataforma do YouTube. O link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Se você puder contribuir financeiramente com o meu canal, eu agradeço de coração. Se você não puder, eu agradeço da mesma forma. Tem também aqui, ó, o QR Code com o Pix do canal. Se você quiser fazer uma doação única, você tem essa opção também, tá? Passando uma informação, você que está se tornando membro do canal através do clube de membros, envie um e-mail para crismacabeus@gmail.com. Só escreve apoia-se que eu irei responder o e-mail enviando acesso ao Google Drive do meu canal e do canal do Robson 2.0 e também do nosso grupo do WhatsApp. Lá está bombando, todo mundo interagindo, um ajudando o outro, é muito legal mesmo o nosso grupo do WhatsApp, tá? O que acontece? No Apoia-se, quando você se torna apoiador pelo Apoia-se, eu recebo a notificação com seu e-mail, contato, eu recebo tudo. No clube de membros do canal, o YouTube não me passa essas informações. Então eu preciso que você envie esse e-mail para que eu possa ter o contato direto com o apoiador do canal, tá bom? E as minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem o meu perfil no Facebook, tem a minha página lá no Facebook também, tem o meu novo blog, o Twitter e o Instagram. O link está tudo aqui na descrição do vídeo. Então, o que acontece, gente? Olha, eu não vou fazer mais vídeos editados, aqueles vídeos que eu faço com, né, aqueles efeitos, porque eu não estou mais com tempo, tá? Então eu vou fazer vídeos assim, fazendo aqui no OBS mesmo, e vou tentar fazer ele da melhor forma possível. O que acontece, gente? O mistério da iniquidade é um personagem. O anticristo é um outro personagem. Tá? Os dois estão envolvidos no mesmo contexto? Sim, faz parte do contexto daquela época, no primeiro século. Assim como a besta do Apocalipse, a grande meretriz, o falso profeta. São personagens, né, envolvidos no contexto daquela época. A besta do Apocalipse não é o anticristo e nem o mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade é um imperador que faz parte da besta. Mas o mistério da iniquidade não é o Império Romano. Já falando aqui sobre a besta. A besta é um sistema político, né, com 7 reis. Tá? Essa é a besta do Apocalipse. 7 reis mais um oitavo, tá bom? E o mistério da iniquidade é um homem. Não é um sistema político como a besta do Apocalipse. Só que o mistério da iniquidade faz parte da besta porque este homem foi um imperador. Tá? Que é César Nero, né? Vamos entender, anticristo. Anticristo já é um outro personagem. Você não pode tratar a besta do Apocalipse como o anticristo e nem o mistério da iniquidade como o anticristo. São personagens diferentes.
Eu já expliquei isso em vários vídeos, mas eu vou tentar fazer algo mais didático hoje, tá? Prestem atenção. São Paulo estava falando de uma situação que ele já estava vivendo, tanto que ele dizia que o mistério da iniquidade já estava em ação, então ele já estava vivendo aquela situação, tá? A grande tribulação já tinha começado, a grande tribulação começa com a perseguição apostólica, praticamente. Depois da perseguição apostólica vem a guerra civil em Jerusalém e depois os romanos destruindo a cidade de Jerusalém. Gente, tá uma barulheira aqui no prédio, eu não sei como pode, né? Tanto barulho desse jeito, mas enfim, é da vida. Voltando aqui, né, no raciocínio. O mistério da iniquidade, tá? Ele estava envolvido no contexto da época, São Paulo estava vivendo tudo aquilo, e prestem atenção nas características do mistério da iniquidade, tá? Vou direto na Bíblia aqui, peguei ela no navegador, aquela Bíblia que todo mundo usa, e aqui é a versão católica. São Paulo aqui está falando da vinda do Senhor, mas a vinda do Senhor que iria acontecer naquela época, tá? Ou seja, a vinda do Senhor em juízo contra Israel. Ele vai falar assim: ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve aparecer o que? Ouvir, né? Primeiro deve vir a apostasia. E deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então preste atenção que São Paulo está falando aqui que primeiro iria acontecer uma apostasia e depois se manifestar o homem da iniquidade, ou mistério da iniquidade. Mas ele deixa claro aqui, tá, que esse mistério da iniquidade é um homem. Não é a mesma coisa da besta do Apocalipse, que a besta são 7 reis, então é um sistema todo. Não é uma pessoa apenas, é um sistema inteiro. Aqui não, está falando de uma pessoa. E vamos entender aqui que deixa eu colocar aqui no Evangelho na carta de São João, onde ele fala assim, lá na carta de São João, na primeira, no capítulo 4, caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus. Mas é o espírito do anticristo. Aqui, olha aqui, ó. Mas é o espírito do anticristo, cuja vinda tendes ouvido e já está agora no mundo. Então vocês conseguiram perceber que é diferente o espírito do anticristo? O anticristo é um espírito do tal do mistério da iniquidade. Está aqui, ó, o mistério da iniquidade, ou né, o homem da iniquidade é um homem, é um ser, uma criatura. O anticristo não. O anticristo é espírito. Então são coisas diferentes, personagens diferentes. E como atua o mistério da iniquidade, tá? Vamos continuar aqui o texto. O adversário que se levanta contra tudo que é divino, tá? E sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e se apresentar-se como se fosse Deus. Então, o que acontece? O mistério da iniquidade é um homem que ele tenta se passar por Deus, tomando lugar no templo de Deus. Não é o templo de Jerusalém aqui, tá, gente? Ali já não era mais o templo de Deus. Aqui está falando do corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, tá? Agora prestem atenção na atuação do anticristo. São João vai falar ali na primeira carta dele, no capítulo 2 agora: filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem? Eis que já há muitos anticristos, por isso conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas isto se dá, né, para que se conheça que nem todos são dos nossos.
Então, o mistério da iniquidade, ele tenta se passar por Deus, ele tenta tomar o lugar de Deus na sociedade. O anticristo não. O anticristo, ele age nas pessoas, tirando as pessoas de dentro da igreja. Tá? Ele age, é um espírito agindo em pessoas, tirando essas pessoas de dentro da igreja, a própria apostasia. O que é um apóstata? Um cristão que caiu na apostasia? Um cristão que deixou de ser cristão. E aí ele caiu na apostasia, tá? Deixa de ser cristão, abandona a igreja, isso, né? Um cristão que caiu na apostasia, que já não é mais cristão. Agora preste atenção que o mistério da iniquidade, ele vem depois da apostasia, depois que acontece isso aqui na igreja, tá? Ou depois que aconteceu, porque São João está falando que esta é a última hora, tá vendo? E ele está falando aqui que o anticristo já está no mundo. Então tudo foi naquele momento. O contexto aqui é o primeiro século. Quem tenta trazer isso aqui para o nosso tempo é um mentiroso, está mentindo, tá? Não adianta conjecturar, não. É mentira. Seja você pastor, seja você apenas um protestante que aprendeu com o pastor, você está mentindo. O contexto todo é no primeiro século. E continuando aqui, olha. Então ele tenta tomar lugar, né, no templo de Deus e se apresentar, apresentando-se como se fosse Deus. Não vos lembrais, né, de que vos dizia essas coisas quando estava ainda convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo detém, de modo que ele só se manifestará no seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já está em ação. Então, o que São Paulo está falando aqui? Ele está falando que o mistério da iniquidade já estava em ação, mas não tinha se manifestado ainda, porque viria primeiro a apostasia, depois o mistério da iniquidade. Quando ele escreve essa carta, praticamente estava acontecendo a apostasia do anticristo aqui. Tá vendo? São personagens diferentes com as ações, né, diferentes. Tá? Um causa o quê? A apostasia, o outro não. O outro tenta se passar por Deus. O anticristo não é um falso Cristo, não é um falso Deus, porque ele odeia mesmo Deus e ele não quer, né, de maneira nenhuma se passar por Deus. Ele é o anticristo. O mistério da iniquidade não, ele também odeia Deus, só que ele tenta se passar, ele quer tomar lugar, o lugar de Deus. Vamos continuar aqui. Então o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. A manifestação do ímpio será acompanhada, né, graças ao poder de Satanás, de toda sorte, né, de toda a sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores, tá? Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. O que acontece, gente? Prestar atenção aqui, principalmente no que São Paulo diz aqui, ó, porque o mistério da iniquidade já está em ação. E depois ele fala que o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus, né, com o sopro da sua boca o aniquilará, né, com o resplendor de sua vinda. São Paulo estava vivendo ali o reinado de Nero já. Nero já estava ali assumindo o império. E Nero, gente, prestem atenção, isso é muito importante. Nero foi o único imperador no primeiro século, o único imperador que através de um surto psicótico realmente perseguiu os cristãos. O único imperador. Os outros imperadores, eles tiveram problemas aí com a comunidade judaica, enfim. Mas não teve uma perseguição como a de Nero. E essa perseguição de Nero foi pontual dentro de Roma, por causa do surto psicótico que ele teve depois do incêndio que teve em Roma, tá? Então prestar atenção que São Paulo está falando de um homem, de uma situação específica que ele próprio estava vivendo. Por isso que os padres da igreja, praticamente 80% dos padres, identificaram o mistério da iniquidade como sendo César Nero.
porque era a situação que São Paulo estava vivendo na época, e foi no reinado de César Nero que São Paulo foi decapitado. E Nero, assim como vários outros imperadores, eles realmente eles se apresentavam como Deus. Eles obrigavam as pessoas, né, a prestarem culto divino a eles. Então eles se apresentavam mesmo como Deus. E aqui São Paulo está falando de algo específico da época dele, assim como São João. São João, quando está falando do anticristo, ele também está falando de algo específico daquele momento, naquela época. Ah, mas o espírito do anticristo, ele ainda age? Claro que age. Toda apostasia é causada pelo espírito do anticristo, até hoje. No Antigo Testamento, São João mesmo, ele fala que, olha, que o espírito do anticristo, ele agia, deixa eu ver, peraí, aqui nesse texto aqui, olha, que ele agia nos falsos profetas do Antigo Testamento, né? Olha aqui, olha, mas caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se o espírito são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Está falando que antes, no Antigo Testamento, falsos profetas se levantaram no mundo. Então esse é o mesmo espírito que desde o Antigo Testamento age perseguindo o povo de Deus, né? Perseguindo tudo que é Deus, e ele não quer se passar por Deus, esse espírito. Ele quer ser o anticristo. Ele só quer mesmo tirar pessoas de dentro da igreja. Esse é o único objetivo do anticristo. É a apostasia, tá? E aqui no mistério da iniquidade não. O objetivo era realmente se passar por Deus, tomar o lugar de Deus e fazer, né, fazer do seu corpo o templo, porque o templo é o corpo, tá? Por exemplo, a igreja é o corpo místico de Cristo, por isso que diz aqui, ó, né? Ele, deixa eu até colocar aqui a ponto de tomar lugar no templo de Deus, ou seja, se passar por Deus, fazendo do seu corpo o próprio templo, e também obrigando as pessoas a prestar culto divino a ele, né? Esse aqui realmente é o próprio Império Romano. Esse aqui não, gente. O anticristo é o espírito maligno mesmo agindo nas pessoas, fazendo com que as pessoas caíssem na apostasia, tá bom? E a besta do Apocalipse já é um outro personagem, tá? Tá ligado ao mistério da iniquidade, porque ele é um imperador romano, mistério da iniquidade, mas a besta é um sistema político formado por 7 reis, mais um oitavo, que levaria toda aquela dinastia para perdição, tá bom, gente? Eu espero que tenha ficado claro aqui. Mistério da iniquidade, um imperador romano, tá? Anticristo, um espírito maligno. Mistério da iniquidade, tenta se passar por Deus. Ele tenta realmente, né, ser Deus aqui na Terra. Por isso que o imperador trazia o nome Augusto, né, na coroa ali tinha Augusto, que significa divino, Deus entre os homens. O anticristo já é um espírito maligno, ele não tenta se passar por Deus, ele só quer mesmo tirar pessoas de dentro da igreja. Esse espírito só faz isso, é a apostasia. Ele faz com que você não acredite que Deus se encarnou, que é o Filho de Deus. Esse é o espírito maligno e ele age no cristão. Esse é o problema, tá? O anticristo, ele age no cristão. Ele não precisa agir no pagão. O pagão, sei lá, é o ateu. O ateu, ele já não acredita em Deus, não acredita em Cristo. Então ele não precisa agir nessa pessoa. Ele tenta agir dentro da igreja, tirando pessoas de dentro da igreja, tá bom? Espero que tenha ficado claro aqui o vídeo. Irei fazer mais vídeos assim. Como eu falei, não irei mais editar os vídeos, porque eu não vou ter tempo, pelo menos agora nesses próximos meses, tá? Não irei ter esse tempo todo, então irei fazer mais vídeos assim, comentando a respeito do Apocalipse. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.